Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos a mais uma reflexão da palavra de Deus. Peço você que continue até o final dessa mensagem, para que você seja abençoado por completo. Nós vamos falar hoje sobre 3 advertências de Jesus para o cristão. O texto bíblico encontra em Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quero pedir também a você que não é inscrito, que se inscreva, ative aí o sininho, das notificações, dê o seu like ou dislike, conforme você entender. Isso vai ajudar o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas. Meus queridos, Jesus estava falando aos discípulos sobre a sua segunda vinda, seu retorno à terra. Ele fez 3 advertências para os seus discípulos. Essas advertências também, elas servem para mim e para você na atualidade. Ele fala: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essas 3 advertências, ele pede cautela, vigilância e oração aos seus discípulos. Para vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso, o cristão precisa ser cauteloso, precisa ser vigilante e perseverante na oração. 3 palavras importantes que precisamos lembrar delas sempre: olhar, vigiar e orar. Ele diz: olhai. A primeira recomendação de Jesus aqui para o cristão é: olhai. Olhar, neste caso, significa atenção, cautela e visão focada nas coisas de Deus. Então, Jesus está dizendo que nós precisamos ter uma visão focada nas coisas de Deus, naquilo que Ele quer que nós façamos. E é interessante que cada um esteja sempre focando a sua atenção, o seu olhar para Deus. Quando nós olhamos para Deus, as coisas tendem a melhorar. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, o autor, ele chama a atenção para olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ainda em Isaías, já no Velho Testamento, capítulo 45, versículo 22, está escrito: olhai para mim, que sedes salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Veja bem o que ele está dizendo: olhai para mim, sedes salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só existe um Deus justo, fiel e verdadeiro. É o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para Ele que todos nós devemos continuar olhando. Então, a recomendação de Jesus é que você continue olhando para Deus. A segunda recomendação de Jesus para o cristão é: vigiai. Então, a exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda. Vigiar. Vigiar significa você estar atento, porque ele diz aos seus discípulos que nem ele mesmo saberia o dia do retorno da sua vinda à terra. Então ele pediu aos seus discípulos que ficasse vigilante, ficasse todo o tempo pensando nesse acontecimento. Poderia estar acontecendo. Então, veja bem o quanto isso é importante, a vigilância, a segunda recomendação de Jesus. E em Mateus capítulo 26, 41, Jesus havia advertido aos seus discípulos, é chamado de sonolentos, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus tinha deixado os seus discípulos lá, ele foi orar à parte. Ele pediu aos seus discípulos que ficassem ali orando, lá no jardim do Getsêmani. Quando ele volta, os seus discípulos estavam dormindo. E ele diz: por que vocês não puderam vigiar comigo, nem mesmo uma hora? Vigiai, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em Lucas capítulo 21, versículo 36, está dizendo: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas
que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui é mais um alerta também aos seus discípulos, se referindo ao seu retorno, para que eles estivessem de pé. Estar de pé é estar sempre de prontidão, né? Estar vigilante. Então, esta é a segunda recomendação de Jesus para os seus discípulos e para nós, vigiai. E a terceira e última recomendação de Jesus aos seus discípulos e a nós também é orai. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é orai. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. A oração, meus amados, é a maneira que nós temos de comunicarmos com Deus. Então nós devemos estar sempre orando a Deus. Quando nós estamos orando a Deus, nós estamos fortalecendo a nossa fé e restabelecendo a comunhão nossa com o Criador. Jesus não só ensinou muito sobre a oração, como também ele orava, né? Há um texto em Mateus capítulo 6, de 5 a 13, ele fala lá do modelo da oração. E ele ensina aos seus discípulos e a nós também a estarmos orando constantemente. Há um texto também que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 13 a 14, que fala dos apóstolos e a igreja primitiva. Eles oravam unanimemente, estavam sempre perseverantes na oração. Ele estava sempre buscando a presença de Deus, na comunhão uns com os outros e orando também ao Criador. Paulo, o apóstolo, chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta. E escrevendo aos Efésios, capítulo 6, de 18, versículo 18, ele fala orando em todo o tempo. E em 1 Tessalonicenses, também Paulo escrevendo, capítulo 5, versículo 17, ele fala orai sem cessar. Então veja que a oração é de suma importância para o cristão. E concluindo, essas três advertências de Jesus para o cristão se fazem tão necessárias em nossos dias atuais. O cristão jamais pode descuidar na observância desses três grandes conselhos de Jesus. Então fica aí que você possa estar lembrando, né, desses três conselhos do Senhor para todos nós. Olhai, vigiai e orai. Que você possa pensar nisso todos os dias da sua vida. Como é importante nós estarmos sempre olhando para Jesus, estarmos em vigilância e em comunhão com o Criador através da oração. Hoje nós podemos ir direto a Deus, em nome de Jesus, comunicando as nossas necessidades a Ele. E se esta reflexão fez sentido, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, para que elas também sejam abençoadas. Agradeço a sua atenção, um forte abraço e até breve.